Bom dia, meus irmãos amados. Que prazer estar aqui na casa do Pai. Salmo 77, abra por favor. Salmo 77, as grandes obras e a misericórdia de Deus. Salmo de Asaf. Diz assim a palavra do Senhor: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para com todas as gerações. Esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é caminho de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que operas maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus. As águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em águas, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Eu queria que você lesse só o 19. Vamos ler juntos? Somente o versículo 19. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Aleluia, aleluia. Queria te fazer uma pergunta. Alguém aqui anda sobre o mar? Alguém aqui consegue caminhar pela água ou pelo mar revolto? Há momentos em que o mar está tão revolto que as embarcações são engolidas pelas ondas, pelos ventos, aqueles maremotos. E olha o que está escrito aqui: pelo mar foi o teu caminho. Não importam as circunstâncias mais adversas, o Senhor está sempre conosco. O Senhor está sempre ao nosso lado. E se for necessário abrir caminho no meio do mar, Ele abre. Ele abre. Ele é todo poderoso. Ele é incomparável. Incomparável na sua proteção, nos seus livramentos. Ele é incomparável. Aleluia. Precisamos romper em fé, aumentar a fé. Aleluia.
Cada vez que a minha fé provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. as montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, vai me fazer andar por sobre as águas. Diga, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Movendo sobrenatural, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, cante mais uma vez. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Nossas provações não são maiores do que o nosso Deus. Obrigado, Jesus. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, reveste-nos do teu poder, Senhor. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá reveste do teu poder, Senhor, pela fé. Te pedimos, ó Deus. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Incomparável, Senhor. Tu és incomparável, Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio. Magnífico é Teu nome, Senhor. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões.
Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor. Ele é incomparável. Incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável Tu não habitas em tendas, frente ao Senhor, em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor. Incomparável, incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável é. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável é. Tu és incomparável, Senhor. Bendito o nome do Senhor. Tu és incomparável. Tu és incomparável, Senhor. Não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu. Magnífico é o teu nome, Jesus. Soberano é o teu nome, Senhor. Tu és incomparável. Tu és incomparável. Oh, digno de honra e digno de glória, digno de todo louvor, digno de adoração. Oh, Deus Santo. Oh, Deus. Queremos te conhecer, Senhor, a cada dia mais. Cada dia mais. Precisamos hoje conhecê-lo melhor, conhecê-lo mais. Ansiamos por isso, desejamos por isso. Deus Santo. Quero conhecer-te cada dia mais, a ti, estar em tua presença e te adorar. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti. Queremos
está sentado em seu trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, Senhor Deus. Quero Conhecer-te cada dia mais, a ti estar em tua presença e adorar. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença, Jesus. Está sentado em seu trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado em seu trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. ao que está as vozes. Ao que está sentado em seu trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Seja todo bendito, Senhor, Senhor. Levante as suas mãos e comece a fazer um cântico novo ao Senhor. Bendito és, Senhor. Bendito és, Jesus. Quero te conhecer, Senhor, cada dia mais. Digno tu és, Senhor, maravilhoso. Conhecer-te, Senhor. Bendito entre as nações, Senhor.
Davi fez uma oração. Ela está relatada em 1 Crônicas, capítulo 29. Não precisa abrir a sua Bíblia. Nós vamos cantá-la. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder e a glória e a majestade. Teu, Senhor, é tudo quanto há nos céus e na terra. Ele se exaltou como chefe sobre tudo que existe. Você pode dizer isso? Tu és o meu chefe, Senhor. Tu és o meu chefe. Davi fez essa oração. Vamos cantar. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder e a glória, a vitória e a majestade. Teu, Senhor, é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre tudo que existe. Riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer, a ti pertence o louvor, somente a ti adorarei, Senhor, Rei meu, Deus meu. Aleluia. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder e a glória, a vitória e a majestade. Você pode levantar as mãos e dizer isso? Teu, Senhor, é tudo quanto há no céu e na terra. Teu, Senhor, é o Rei. Teu é o reino, Senhor. E tu te exaltaste como chefe Sobre tudo que existe. riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão A força e poder, contigo está o engrandecer, a ti pertence o louvor, somente a ti adorarei, Senhor, Rei meu, Deus meu. diga riqueza e glória. Riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer, a ti pertence o louvor, somente a ti adorarei, Senhor, Rei meu, Deus meu. Riqueza e glória. Riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer, a ti
Só Tu és o Senhor. Só Tu és Senhor. Tu és o meu chefe. Tu és o meu dono. Tu és o meu Pai, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor Jesus. Oh Deus, não há outro como Tu, não há outro como Tu, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem colocou Davi no trono foi Deus. Davi sabe muito bem quem é que é o dono de toda a prosperidade, de toda a riqueza. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. É Ele quem nos paga o salário, meu irmão. Ele é o meu patrão. Ele é o meu dono. Ele é o meu chefe. Ele é o meu Senhor. Ele é absoluto. Obrigado, Senhor. Davi sabia disso. Porque Davi saiu da posição de um cuidador de ovelhas, que não poderia nem chegar à casa. Alguém que cuidava do monturo da casa, do lixo da casa, e foi colocado no trono do povo de Deus, para reinar no meio do povo de Deus, sobre o povo de Deus. E Davi sabia muito bem que só Deus pode fazer isso. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos transportou do império das trevas. E agora nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Obrigado, Senhor. Tu és incomparável. Tu és incomparável. Antes, a lama e o monturo. E agora, estamos assentados nos lugares celestiais. Que obra maravilhosa Deus tem operado em nós. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Abra, por favor, a sua Bíblia. Lá em Daniel, nós estamos meditando, estudando. O livro de Daniel. Daniel, capítulo 5. Nós não vamos ler tudo, até porque nós já lemos. Mas eu quero ler a partir do versículo 17. Daniel 5:17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza e glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao de animais, e a sua morada foi com o jumento montese.
Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Só até aqui. Senhor Deus amado, nós louvamos o teu nome por causa da tua palavra, por causa da tua grandeza, por causa da tua soberania, por causa da tua majestade, por causa da tua glória, por causa do teu domínio, por causa do teu poder e da tua força, Senhor. Nós nos humilhamos hoje diante de ti e te pedimos, ajuda-nos, ó Deus, porque nem nos humilhar nós sabemos. Nós não sabemos sequer orar como convém, Senhor. Precisamos do teu Espírito para tudo. Sem ti nós não podemos nada. Espírito Santo de Deus, venha santificar nossas vidas, nossos corações, nossas mentes e venha nos purificar através da tua palavra. Te pedimos, Senhor, assim, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Estamos falando sobre os fundamentos da vida. Aquilo que é colocado como base sólida da nossa vida, a palavra de Deus. Daniel é um exemplo de alguém que permanece na base sólida desde a tenra infância, quando seus pais o dirigiam ao culto, dirigiam a palavra de Deus e inculcaram a palavra de Deus a Daniel. Então, ele foi ensinado no caminho que deveria andar. O capítulo 6 é muito interessante porque há um salto aqui de aproximadamente 50 anos. Daniel, no capítulo 5, né? Estamos falando do capítulo 5. Daniel, aqui no capítulo 5, ele é lembrado pela rainha-mãe, que era avó de Beltsazar, provavelmente, porque já tinha passado Nabucodonosor, já tinha passado um outro rei, e agora era o rei Beltsazar, ou seja, quase 2 gerações depois, Daniel é lembrado. 65 anos depois, Daniel é lembrado, porque provavelmente um jovem, esse rei Beltsazar é um jovem, e ele fez coisas aqui que foram abomináveis. E o que é muito importante, eu gostaria de ler de novo contigo. O versículo 22 é muito importante. Ele é digamos, uma chave para esse homem que não estava pronto para subir aos céus, Beltsazar. Ele não deu atenção, ele fechou os ouvidos e ele fez coisa pior do que Nabucodonosor fez, que era, no caso, o seu antecessor, né? Que provavelmente tenha sido ou o seu avô ou um antecessor, né, dele. Versículo 22, leia junto comigo. Tu, Beltsazar, que és seu filho, ou seja, filho de Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Ele sabia o que Nabucodonosor tinha passado. Ele sabia o que Deus tinha feito com Nabucodonosor. A história de Nabucodonosor foi sendo recontada ao longo das gerações. E olha como que é preciosa a palavra de Deus, chegou até nós. Mas dentro daquele
daquela cidade dos caldeus, dentro da Babilônia, essa história era muito conhecida. Um rei foi humilhado ao ponto de viver como um animal, um quadrúpede, uma cabra montese, um boi, a comer grama e a viver debaixo do relento. Ele não vivia mais como homens normais. O rei Nabucodonosor foi humilhado por Deus, porque a glória de Nabucodonosor quem deu foi Deus, e a glória de Nabucodonosor também foi removida pelo mesmo Deus que a deu a Nabucodonosor. Belsazar sabia disso. E ele faz coisas terríveis. Ele pega os utensílios que foram removidos, retirados da casa de Deus. Esses utensílios faziam parte do templo do Senhor. Só que ele fez algo muito ruim. Ele usou esses utensílios para beber, para se embriagar, para festejar os seus deuses. Os deuses babilônicos foram exaltados com os utensílios da casa do Senhor. Ou seja, esse homem ultrapassou todos os limites. Esse homem, mesmo sabendo do que estava acontecendo, do que tinha acontecido com o seu antecessor, ele profanou as coisas de Deus, profanou os utensílios de Deus. Isso era muito sério, foi tão sério que o próprio Deus se manifesta ali diante daquela festa de bebedeira, de orgias, de profanação. Todo culto a uma entidade pagã, ele era envolvido de orgias sexuais. As orgias sexuais eram a celebração de cultos pagãos, literalmente. Literalmente. Quando pornografia, imoralidades sexuais, tudo isso que a gente pode ver essas coisas nos dias atuais facilmente. Facilmente. Por trás de tudo isso há um espírito. Há um espírito sendo exaltado. E sem dúvida, não é o Espírito de Deus, muito pelo contrário. Quando alguém que é templo do Espírito Santo se envolve dessa maneira com esse tipo de imoralidade, você está cultuando, ou seja, levando os utensílios de Deus, que é o seu corpo, a um culto pagão. E a gente pensa que a gente não faz a mesma coisa que Belsazar fazia. Fazemos. Fazemos. A mesma coisa. E o ponto que nós estamos tratando aqui, já falamos de praticamente todos os pontos, esse é o penúltimo ponto, eu quero só lembrar a você. Desmoralização é um estado de crise, uma normalização da crise, o teste e a consolidação. Nesses 5 pontos se destrói uma geração inteira. Nós já tratamos desses pontos, se você esteve conosco acompanhando essa série, nós já tratamos desse ponto, nós estamos no teste. E o exemplo que nós temos nesse teste é um exemplo muito positivo. Porque Daniel, que não fez aquilo que foi orientado a fazer, que era comer e beber das iguarias babilônicas, se acostumar com a cultura babilônica, se educar na educação babilônica, aquele homem, aquele jovem que lá no início, no capítulo 1 de Daniel, não se assentou e decidiu firmemente não se contaminar, aqui, depois de 65 anos, continua firme. Ou seja, ele foi ensinado nos caminhos, desde a sua infância, desde os primeiros dias da sua vida, na palavra de Deus, e continua firme na palavra de Deus. Esse é um exemplo maravilhoso de alguém que passou no teste. No teste que seria o momento anterior à consolidação da queda de um homem
Daniel continua firme. Daniel continua firme. Alguns estudiosos dizem que esse período de teste é assustador para quem foi doutrinado, desmoralizado, para quem recebeu uma lavagem cerebral, uma secularização que entrou e controlou. Lembra que nós falamos lá em Apocalipse? Controlou a mente, controlou as ações. É interessante que nessa fase de teste, a pessoa que já está enganada, envolvida pelo engano, envolvida pela apostasia. Ou seja, aquela pessoa que num primeiro momento teve fé e depois abandonou a fé, largou a fé, deu as costas para Cristo, foram removidos os alicerces, permitiu que os alicerces da palavra de Deus fossem removidos. Essa pessoa, ela fica tão, a mente fica tão obsoleta, tão engessada, tão paralisada, que ela não consegue mais enxergar as coisas de Deus. Ela não consegue mais vislumbrar aquilo que é santo e aquilo que é profano. Não há mais separação. Porque quem faz essa separação, quem é? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada que entra ao ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas. Se a palavra de Deus não continuar, não perpetuar, não nos vencer, nós somos vencidos facilmente pelas ciladas do mundo, do diabo e dos homens malignos que estão a serviço do diabo. Há quem diga que essa fase é tão crítica e já foram feitas testes, avaliações em cima dessa lavagem cerebral, que se você disser para uma pessoa assim, 2 mais 2 é igual a quanto? A pessoa não sabe dizer se é 4. Ela fala assim, pode ser que seja 4, mas eu não acredito que seja. Coisas óbvias. A realidade é colocada diante dos olhos, é colocada uma realidade diante dos olhos da pessoa, mas a pessoa não consegue enxergar a realidade. Essa fase é absorve tanto a mente, que é o que acontece com Belsazar. Ele sabia tudo isto, mas ele não acredita. Então ele pega os utensílios e ele começa a profanar as coisas de Deus, mesmo sabendo o que acontecera com o seu antecessor. Isso é a cananização ou a secularização, a babilonização da vida de uma pessoa. É a apostasia, é apostatar da fé. E agora eu gostaria de ver contigo alguns textos que falam sobre esse desvio. Porque Belsazar se desviou. Belsazar poderia ter continuado, seguido os caminhos do seu antecessor, que era Nabucodonosor. Sabendo o que tinha acontecido com Nabucodonosor, Belsazar poderia ter continuado. Mas eu gostaria de ver somente alguns versículos contigo. Primeiro, Mateus capítulo 12, versículo 45. Abra a sua Bíblia lá. Você não precisa voltar em Daniel, não. Vá lá em Mateus capítulo 12, versículo 45. Nós vamos ler juntos. O que está escrito? Vamos ler juntos? Mateus 12, 45. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se o quê?
pior do que o primeiro, assim também acontecerá a esta geração perversa. Quem está dizendo isso? Jesus. O último estado torna-se pior do que o anterior. Sabe o que significa isso aqui? É um retrato de Belsazar. É um retrato de Belsazar. E isso aqui, essa palavra aqui é para nós. Essa mensagem é para nós, que sabemos muito bem que precisamos da palavra de Deus e muitas vezes estamos cada vez mais longe dela. Cada vez mais distante dela. Tiramos férias. E será que a gente tira férias da palavra de Deus também? Será que quando a gente tira um tempo de férias, a gente tira férias da palavra de Deus? Ou a gente separa um tempo para buscar a Deus antes de qualquer coisa, acima de qualquer coisa? O que Cristo está falando aqui é que seria melhor que aquele homem não tivesse conhecido a Deus, mas ele conheceu. Você e eu, nós somos pessoas que, se não estivermos fortes na palavra, firmados e fortalecidos na palavra, vivendo em busca e contínua busca pela palavra de Deus, nós nos tornamos um perigo. Porque nós facilmente nos desviamos. Eu escutei uma pessoa falando, aliás, foi uma leitura, fez uma distinção entre apostasia e desvio. E a comparação foi a seguinte, preste bem atenção para você não se perder. Apostasia significa alguém que deixa uma religião e luta contra ela. Apóstata. Ele deixa uma fé e ele luta contra aquela fé. Porque ele sabe que aquilo é algo terrível, que aquilo é algo... Mas aí veio outro ponto, era o desvio. O apóstata é alguém que luta contra uma fé que já viveu. Você está entendendo? E o desviado, aquele que se desvia. Aquele que se desvia, ele desviou-se da fé, mas ele não luta contra ela. E ele até acha que ela é a melhor fé. Eu fiquei um pouco preocupado com isso. Fiz uma distinção entre desvio e apostasia. Para mim, essa distinção é um pouco perigosa. Porque a pessoa que se desvia do caminho do Senhor, ela já está lutando contra o reino de Deus. Aquele que comigo não ajunta, aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que está brincando com a palavra de Deus, que está brincando com o reino de Deus, que está achando que a vida cristã é uma vida de festejos contínuos e de que eu posso fazer tudo e basta eu falar o nome de Jesus, eu posso viver da maneira que eu quiser, eu posso pegar os utensílios do templo, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Eu posso pegar os utensílios do templo e servir a outros deuses com o utensílio do templo. Ou seja, o meu corpo, as minhas regras. Ou seja, eu decido o que faço da minha vida. Ou seja, eu sou o dono do meu nariz. Não, né? Não. Nós acabamos de cantar. Tu és o meu chefe. Tu és o meu dono. Tu és o meu Senhor. Então eu não sou dono mais do meu nariz. Agora vivo não mais. Quem vive em mim? Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé. Para a glória do Pai. Não sou eu mais quem vive. Esse utensílio. O seu corpo é utensílio. O seu corpo é o templo. Esse utensílio aqui não pode ser tratado de qualquer maneira. Eu não posso levá-lo a qualquer lugar. Eu não posso fazer dele o que eu quiser. O último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro, assim também acontecerá a esta geração
perversa. Quem é a geração perversa? Esta geração perversa, ela se resume entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Essa é a geração perversa que Jesus está se referindo. Então, nós estamos dentro dela. Para eu não ser da geração perversa que vive um evangelho água com salsicha, água de salsicha. Já viu água de salsicha? Para que serve água de salsicha? Para nada. Uma geração de crente que é água de salsicha. Uma geração de cristãos que não ora. Uma geração de cristãos que não jejua. Uma geração de cristãos que não busca a Deus na sua palavra. Uma geração de cristãos que não vive para a glória de Deus. Será uma geração perversa. O seu último estado será pior do que o primeiro estado. Agora vá comigo, por favor. 2 textos apenas. 2 de Pedro 18. Ou melhor, 2ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Vá lá, por favor. Olha o que Pedro fala, fazendo coro com Cristo. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 18, a partir do versículo 18. Eu vou ler aqui, eu vou começar a leitura. Se você não achou, se acompanhe na sequência. Eu vou ler o versículo 17, porque é muito importante. Esses tais, ou seja, essa geração perversa que Jesus falou lá, esses tais são como fonte sem... Você está lá comigo? 2 de Pedro 2, 18, 17? Está comigo? Vamos ler juntos? Esses tais são como fonte sem água, como névoas impelidas pelo temporal, ou seja, são levados por todos os ventos. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, isso é terrível, e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. O apóstolo Pedro fazendo coro com Jesus. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. Leia, por favor, o adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O que significa isso aqui? Apostasia, desvio. Alguém que sabia o caminho, mas deixou-se levar. Permitiu que os fundamentos da sua vida fossem removidos. Isso aconteceu gradativamente, paulatinamente, devagarzinho. Uma colunazinha aqui, uma coluna ali. E cada vez mais os fundamentos foram sendo removidos. E o estado último se torna pior do que o anterior. Meu irmão, você que está ouvindo essa palavra pela mídia social, você que está aqui, meu querido irmão, você não pode voltar atrás. Nós não somos dos que retrocedem.
Quem conhece a Cristo não pode retroceder. Não pode retroceder. Nós não temos sequer o direito de fazer isso. E eu ouço músicas. Meus irmãos, a base hoje da formação de muitos cristãos tem sido música. Preste atenção, levante sua cabeça. Música não é base de formação de ninguém. Canções não são base de formação de ninguém. Principalmente se essas canções não são bíblicas. Tem gente falando assim, o pecado não pode apagar a marca de Deus que há em você. É o quê? É o quê? Onde está escrito isso na Bíblia? O pecado não pode apagar a marca de Deus que há em você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Se você estiver fora dessa palavra, você não está refletindo nada. Muito pelo contrário. Você está tacando lama no rosto de quem deveria estar olhando para você como testemunha viva de Cristo. Você está confundindo pessoas. Se você diz que é crente, é melhor você dizer, não, eu não sou crente. Eu conheço uma pessoa, aliás, eu tenho muito carinho por essa pessoa. E uma ocasião ele falou assim para mim, eu não digo para ninguém que eu sou crente, porque eu não tenho atitudes de crente. E ele é uma pessoa criada dentro, é uma pessoa criada dentro da fé, dentro da igreja, dentro da palavra de Deus, dentro de uma casa onde a palavra de Deus estava no centro. Mas essa pessoa disse para mim, eu não digo para ninguém porque eu não quero envergonhar o reino. E eu falei, caramba, isso é tão triste, é duro, mas ele não envergonha o reino. Ele não diz que é crente. É melhor do que dizer, eu sou um crente não praticante. Não existe. Não existe. É melhor você dizer assim, estou perdido. Eu não estou desviado. Eu estou completamente perdido. Estou completamente perdido. Eu preciso da palavra de Deus. E eu não estou buscando a palavra de Deus. Então estou perdido. É melhor assumir. Quando a gente assume, é a primeira etapa para se reconstruir os alicerces. A primeira etapa é essa, assumir. Agora eu quero que você volte um pouquinho em Hebreus. E a gente encerra em Hebreus. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 26. O castigo do pecado voluntário. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois, olha mais uma vez aqui, isso tem que ficar claro. Tem gente que fala assim, eu tenho um pouco de preocupação com isso. Uma vez salvo, sempre salvo. Existem inúmeros textos bíblicos que desmontam essa ideia. Ela não é bíblica. Ela não é bíblica. E eu ainda acredito que há pessoas que estão desviadas, mas que um dia confessaram Jesus, estão desviadas, mas estão vivendo assim, tranquilas, porque pensam assim, não, uma vez eu fui e me entreguei, então eu já estou salvo. E mesmo que eu pratique um monte de erro, e mesmo que deliberadamente eu caia e me entregue no pecado, que eu pegue os utensílios da casa do Senhor e coloque no templo do Deus Bel prazer, mesmo que eu faça isso, eu estou salvo. Não está não. Não está não. Aí dizem assim, mas não foi uma conversão genuína naquele momento, ele não teve um encontro genuíno. Olha o que está escrito aqui nesse versículo. Vou ler mais uma vez. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Meu Deus!
Isso aqui é muito importante, porque o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui é de uma pessoa que vivia no reino, é de uma pessoa que era convertida a Cristo, é de uma pessoa que conheceu plenamente o sacrifício do Cordeiro de Deus e foi viver deliberadamente. O que significa deliberadamente? Decisão própria de se entregar ao pecado, igual o que Belsazar fez com os utensílios da casa de Deus. Foi pesado na balança. Mene, tekel e parsim. Interessante que quando uma palavra aparece duas vezes, mene, tekel e parsim, essa palavra ela tem um peso maior. É quando Jesus diz assim, em verdade vos digo, ele está querendo dizer assim, verdadeiramente, mas com muita verdade, eu digo, quando diz mene, pesado foste na balança. Pesado foste na balança. E você foi achado em falta. Significa que o erro foi grave. O erro de Belsazar foi grave, mesmo sabendo o que aconteceu. Pelo contrário, versículo 27. Já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Aí o versículo 27 diz assim, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tem gente que vai pensar que quem pode lançar no inferno é o diabo. O diabo não lança no inferno, não. O diabo contribui para que você vá para lá. Ele é o adversário da nossa alma. Quem lança no inferno é Deus. Mateus capítulo 10 está escrito isso. Quem lança no inferno é Deus. Agora o que eu quero que você entenda aqui. Olha, é um resumo do que está escrito aqui para a gente encerrar. O que o autor aos Hebreus está dizendo é o seguinte. Se na lei de Moisés, a pessoa que cometia algum pecado deliberado, ela era morta, muitas vezes por apedrejamento, ou seja, a pena capital, era a morte. Agora é que vem. Levante a cabeça e respire fundo. Se na lei de Moisés, a pena capital era a morte, imagine alguém que dá as costas, que ignora, que pisa no sangue da aliança, que nos lava, que nos purifica, que nos santifica de todo o pecado. Imagina o que acontecerá com essa pessoa. É o que o autor aos Hebreus está falando. E esse é o evangelho que está sendo omitido para muitas pessoas. E os jovens estão pecando à vontade. Os jovens crentes que eu estou falando, os do povo, estão bebendo à vontade, estão fumando à vontade, estão se divertindo à vontade, estão fazendo sexo à vontade, estão vivendo ao seu bel prazer à vontade, levando os utensílios de Deus ao templo pagão. O que você acha que vai acontecer? Você lembra o que aconteceu com Belsazar? O que aconteceu com Belsazar depois que lhe foi esclarecido o escrito da parede? O que aconteceu com Belsazar? Morreu sem estar preparado
para entrar na presença de Deus. Para onde você acha que Belsazar foi? Fique de pé, por favor. Deus Santo, feche os seus olhos, levante as suas mãos. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo. Nós não podemos brincar contigo. Tu és um Deus amoroso, misericordioso, bondoso, cheio de graça, cheio de misericórdia. Tu és um Deus que derrama o teu Espírito sobre toda a carne, mesmo sabendo a contaminação do pecado que há na nossa carne, na nossa vida. Ainda assim derramas o teu Espírito sobre nós. Mas, Senhor, nós sabemos que Tu és o fogo consumidor, o vingador. E nós não queremos tratar as Tuas coisas de qualquer maneira. Nós não queremos levar os utensílios ao templo pagão. Senhor, toma as nossas vidas, reveste-nos de Ti, enche-nos do Teu Espírito, derrama Teu óleo sobre nossas cabeças, para que nos testes da vida sejamos aprovados. Assim como Daniel, que não sentou na festinha das iguarias babilônicas, desde os primeiros dias da sua juventude até quase os últimos dias da sua vida, com quase 70 anos de idade, Daniel continuou firme na presença de Deus. Esquecido durante 65 anos, não citado, não falado durante 65 anos, mas permaneceu fiel ao seu Senhor, ao seu dono, ao seu chefe, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. A Ele seja toda a glória. Ajuda-nos, ó Deus, fortaleça-nos para encararmos os testes, as provações e as tentações, fortalecidos na força do Senhor, revestidos do Teu poder. Que a graça do Senhor, o amor do Pai e as consolações do Espírito sejam conosco agora e para sempre. Amém.